Boa noite, pessoal, ou boa tarde. Os componentes do meu grupo são Anne Catarine, Camila Batista, Daniele Luiz, Jaqueline Pessoa e Sana Batista. Esse trabalho foi orientado pela docente Daniele Fortuna. E é um jogo chamado Corrida Evolutiva, um instrumento lúdico para a compreensão de conceitos científicos. Vou ler um pouco aqui para vocês para explicar direitinho como funciona ele. Devido aos desafios enfrentados pelos estudantes em compreender assuntos da biologia, o jogo parte dessa problemática, baseando-se na metodologia chamada Arco de Marguerês, desenvolvida nos anos 1960 por Charles Marguerês. A partir da elaboração do problema, realizaram-se pesquisas relacionadas com o uso de jogos didáticos voltados para o ensino de biologia e, baseando-se no trabalho de Campos et al., o jogo Corrida Evolutiva foi elaborado. Na metodologia do jogo, como eu já falei, usamos o arco de Marguerês. A primeira etapa foi a abordagem de assuntos voltados para a área de biologia, que tem sido o grande desafio para os professores, uma vez que os alunos apresentam grandes dificuldades em compreender os conceitos científicos. Portanto, essas dificuldades podem ser um incentivo para que os professores busquem metodologias alternativas para organizar e abordar os conteúdos, sendo uma alternativa os jogos didáticos. Na etapa 2, houve a escolha dos temas para a elaboração do jogo, sendo eles seleção natural, evolução humana, teoria da evolução segundo Darwin, e além disso, houve a escolha do jogo em formato de tabuleiro e baralho. Na etapa 3, realizou-se pesquisas bibliográficas voltadas para os temas que nortearão as perguntas do jogo Corrida Evolutiva. Na etapa 4, a Corrida Evolutiva, o jogo, tem o formato online e analógico. Para a realização da proposta virtual, utilizou-se a ferramenta chamada Canva, onde construiu-se o tabuleiro, o Jamboard para o posicionamento do tabuleiro e o Word Wall para as cartas com as perguntas, e também dá acesso à roleta numérica para sortear o número de casas. Na etapa 5, que no dia 15 de julho de 2021, o material elaborado foi jogado por 4 estudantes do componente curricular, Práticas Pedagógicas 3, ministrado pela professora Daniele Barros, da Universidade Federal do Sul Bahia, Campus Paulo Freire, em momento síncrono no Google Meet. Abordando um pouco sobre esse assunto de transposição didática, ela é um instrumento de ensino utilizado em ambientes de estudo, onde o saber científico é transformado em saber escolar, ou saber ensinar. Portanto, o uso de instrumentos pedagógicos lúdicos é de fundamental importância no processo de ensino-aprendizagem e auxiliam os estudantes a concernir termos científicos de forma dinâmica. Pensando em um instrumento para a transposição didática, elaborou-se o jogo Corrida Evolutiva, que tem o objetivo de reforçar a fixação de conteúdos relacionados à seleção natural, à evolução humana e à teoria evolutiva, após a discussão e abordagem dos temas em sala de aula. Além disso, também permite que os estudantes compreendam conceitos científicos de forma lúdica e interativa. Falando um pouquinho sobre o jogo, ele é um jogo de tabuleiro, tendo faixa etária indicada para os alunos do ensino fundamental ou ensino médio, então não tem idade mínima nem idade máxima. O jogo Corrida Evolutiva pode ter até 4 jogadores e é composto por um tabuleiro e 4 cartas. Esse é o jogo online. Já o jogo físico tem dado, tabuleiro, um baralho com 18 perguntas e os bonecos em papel, para imprimir, e jogar. Alguns critérios foram usados para avaliar o jogo, e foi a partir de um formulário criado no Google Forms, incluindo perguntas sobre o jogo Corrida Evolutiva. Eu vou estar deixando mais um pouco para baixo aqui as perguntas. A seguir, eu vou estar lendo as perguntas que usamos para avaliar o jogo. Pergunta 1. A linguagem utilizada no desenvolvimento das perguntas é de fácil compreensão? 100% respondeu que sim. O design é adequado para a proposta do jogo? 100% respondeu que sim. O jogo possui fácil compreensão? Todo mundo também respondeu que sim. Aplicaria o jogo em suas aulas didáticas? 66,7% respondeu que sim e 33,3% respondeu que talvez. O jogo possui profundidade com o tema proposto? Todo mundo respondeu que sim.
Partindo agora para as regras e dinâmicas do jogo. O objetivo do jogo é percorrer todo o tabuleiro, respondendo todas as questões corretamente até chegar ao fim da linha. As perguntas contidas no jogo são: segundo Darwin, o que denominou a seleção natural? 2. A seleção natural é um mecanismo que seleciona características vantajosas já existentes de uma espécie. Assim, determinando sua sobrevivência em um local, as espécies mais bem adaptadas vão passando essas características para as próximas gerações ao longo do tempo. É verdadeiro ou falso essa afirmação? Então, são 16 perguntas no total. Todas as perguntas partem dessa afirmativa, né, do assunto. E algumas são de verdadeiro ou falso, algumas são para marcar, né, de alternativa. Algumas são de escrita mesmo. São 16 perguntas e vou estar passando aqui para vocês darem uma olhadinha. E continuando sobre as regras e dinâmicas do jogo, ele poderá ter até 10 participantes. As perguntas serão feitas através de um baralho. O jogador, ao cair na casa que solicita a questão, deverá escolher uma carta do baralho e responder corretamente. Caso ele erre, deverá permanecer na mesma casa por mais uma rodada. Em outras casas, haverá a opção de avançar ou retornar 3 casas, pular a pergunta, retornar ao início do jogo, entre algumas outras coisas. E as regras principais são que um dado determinará o número de casas que o jogador deve percorrer a cada jogada. E a regra 2 é que cada casa só poderá ser ocupada por mais de uma peça caso ela não pertença ao mesmo jogador. Logo abaixo eu vou estar deixando algumas imagens do jogo, né? Vou estar passando aqui algumas imagens do jogo. Tem o dado, tem as peças, o baralho. Para quem quiser imprimir e jogar pessoalmente, também dá. Aqui também eu vou estar deixando os links, né, para o tabuleiro, as cartas com as perguntas e a roleta numérica, né, para sortear o número de casas, que seria o dado virtual. Em resumo, após a dinâmica do jogo, 3 estudantes avaliaram o mesmo jogo através da ficha de avaliação, que eu mostrei cá em cima, afirmando que o jogo possui fácil compreensão, linguagem e design acessível, dialoga com os temas supracitados e somente um respondeu que talvez aplicaria o jogo em suas aulas didáticas. Logo em seguida eu vou estar deixando também uma foto do resumo expandido, do nosso resumo expandido. Visto que a resolução de problemas ligados à realidade é uma estratégia didática privilegiada, o trabalho tem sido elaborado com o objetivo de ser um mediador entre aluno e professor, no processo de construção do conhecimento e auxiliando os estudantes na fixação dos conteúdos trabalhados em sala de aula ou em contextos de ensino formais e não formais. No entanto, o jogo ainda precisa ser testado e jogado amplamente, a fim de que sejam feitos os aprimoramentos necessários. A seguir tem as referências e foi isso. Esse é o jogo Corrida Evolutiva. Espero que tenham gostado, espero que tenham se interessado. E logo mais nos veremos para jogar pessoalmente.